Olá, alunos queridos da nossa Faculdade de Teologia Fateluz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma nova matéria do nosso curso de Teologia. Nós vamos estar estudando essa importante disciplina dentro da área da eclesiologia, da doutrina da igreja, acerca da igreja modelo. A igreja que serve como paradigma, que através do seu estilo de vida, do seu padrão de vida, deixa para nós lições permanentes para a história da igreja cristã em todos os séculos de atuação desta igreja. Que igreja modelo é esta? Quando nós falamos de um modelo de igreja, logo vem à nossa mente a referência que temos em um Novo Testamento da igreja de Jerusalém, que nós chamamos de igreja primitiva. Desde o fenômeno do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles 120 irmãos que estavam durante 10 dias orando, e após a mensagem do apóstolo Pedro, acontecendo aquela explosão de crescimento, que no primeiro culto de pregação, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, a igreja de Jerusalém, ela caminhou numa direção muito linda, muito maravilhosa. Diz o texto de Atos 2:42 que aquela igreja de Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Todas as coisas lhe eram comuns e a cada dia acrescentava o Senhor o número daqueles que haviam de se salvar. Era uma igreja que não se apegava aos bens materiais, pelo contrário, eles vendiam tudo quanto eles possuíam e repartiam entre eles. Então nós olhamos que a igreja de Jerusalém, nós poderíamos dizer que ela seria uma igreja modelo, porque tinha doutrina, tinha oração, tinha comunhão, tinha obra social, o Espírito Santo operando por meio dos apóstolos com sinais e maravilhas. Mas na realidade, não é sobre a igreja de Jerusalém que eu quero falar. Eu vou falar de uma outra igreja modelo que, tanto como a igreja de Jerusalém impactou e foi um divisor de água da história do nosso Senhor, esta igreja modelo, esta igreja padrão, que serve para nós como paradigma, ela não estava em Jerusalém, ela se encontrava em Antioquia, conforme relata para nós o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 21. Nós vamos falar então da igreja modelo, tendo como base a igreja de Antioquia, que foi iniciada por cristãos foragidos e perseguidos. A igreja de Antioquia, ela foi formada por cristãos que foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Esses cristãos estavam em Jerusalém e os discípulos, depois de uns 5 anos de paz, de descanso e de viver debaixo de um ambiente totalmente favorável para quem gosta de congregar, dentro da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, porque é uma igreja que tinha doutrina, tinha oração, tinha curas divinas, tinha milagres que Deus fazia por meio dos apóstolos, havia uma comunhão, não havia assim discórdia, ninguém se considerava superior um ao outro, dividia os seus bens para ajudar uns aos outros, e debaixo dessa atmosfera ninguém queria sair de Jerusalém. Mas Jesus havia dito a eles que eles receberiam o poder do Espírito Santo e deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles se acomodaram. É uma tendência nossa. Quanto melhor o ambiente, mais a gente quer ficar. Quanto mais gostoso a casa, mais você quer se alojar ali. Mas aí vem a perseguição. O versículo 19 aqui de Atos 11... mostra que depois da morte de Estevão suscitou uma grande perseguição em Jerusalém, de tal maneira que os discípulos se espalharam
por diversos lugares, por diversas regiões. E aonde eles iam, eles levavam a semente do Evangelho, eles levavam a palavra de Deus. Até que um grupo de crentes perseguidos e foragidos chegaram em Antioquia. E ali eles se estabeleceram. Alguns desses eram cíprios, eram cirenenses, e eles, quando entraram em Antioquia, levaram a palavra também até aos gregos, anunciando Jesus. Daí então iniciou a igreja de Antioquia. E levou essa igreja prosperou tanto que levou ela a se tornar uma igreja padrão, uma igreja modelo. E nós vamos observar daqui para frente o porquê que essa igreja se tornou uma igreja modelo, se tornou uma igreja digna de ser imitada, de seguir os passos e as atitudes dela. Em primeiro lugar, ela era uma igreja modelo porque esta igreja contava com o favor de Deus. O versículo 21 de Atos diz que a mão do Senhor era com eles, o que resultou num crescimento rápido, explosivo dessa igreja. Grande número creu e se converteu ao Senhor. É lindo quando uma igreja conta com o favor de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus ao nosso lado, nós vencemos. Quando Deus está conosco, há crescimento, há prosperidade, há vitória em meio às adversidades. E nós encontramos o favor de Deus nessa igreja, em primeiro lugar, na operação da graça. O favor de Deus era visível na operação da graça. O versículo 23 diz que quando Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para ver o que estava acontecendo naquela igreja, observou e viu que a graça de Deus, quando chegou, viu a graça de Deus, ele se alegrou e exortava a todos a perseverarem com firmeza de coração. Então, essa igreja contava com o favor de Deus na operação da graça, trazendo santidade, piedade, porque sem santidade a igreja sai da graça para a desgraça. A santidade é a nossa separação para Deus. A santidade eu não enxergo ela como um fardo. Quando Deus coloca que nós devemos ser santos, a santidade é para nos livrar de problema, porque o pecado traz culpa, o pecado traz vergonha, o pecado traz condenação, e a santidade não. Ela nos traz para mais perto de Deus, ou seja, ela nos leva para estar mais perto de Deus. Então, quando a graça de Deus opera, a santidade e a piedade serão visíveis na vida da igreja. Ela contava com o favor de Deus na operação da graça. Uma igreja sem graça, ela não cresce. Uma igreja sem graça, ela não avança. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos sustentados. Pela graça pregamos. Pela graça adoramos. Tudo gira em torno da graça de Deus, desse favor imerecido que nos foi ofertado por Deus através do seu Filho Jesus. Nós não estamos mais debaixo da lei. A igreja, ela não opera por meio da lei. Ela tem o favor de Deus operando através da graça. Esse favor, também essa ajuda divina, não foi somente visível por meio da graça. Foi visível também através do crescimento numérico. Diz o texto que a mão do Senhor era com eles e um grande número creu e se converteu. Observa bem a expressão, creu e se converteu. Uma fé manifestada com arrependimento, com mudança de vida. Tem pessoas que creem, mas não se convertem. Elas creem que Jesus é o Filho de Deus, mas não se convertem para viver uma vida de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Mas em Antioquia, esse crescimento numérico foi um crescimento com qualidade, foi um crescimento com transformação de vida. Quem cria no Evangelho se arrependia
e mudava de vida. Então Deus ajudou operando a graça, trazendo um crescimento numérico, e aí nós observamos que onde a mão de Deus abençoa, há conversões. O crescimento ele vem de Deus. É Ele quem acrescenta os salvos. Jesus é quem edifica a igreja. Às vezes nós queremos crescer a igreja confiando em métodos, confiando em estratégia. E eu gosto muito de um pensamento, de uma frase dita pelo mestre Hernandes Dias Lopes, quando ele fala de uma forma com muita propriedade. Ele diz que Deus não unge métodos, Deus não unge estratégia, Deus unge homens, Deus trabalha com homens. E você observa que quem deu o crescimento foi Deus. Um crescimento que se explica não é crescimento que Deus dá. O crescimento de Antioquia foi resultado da boa mão de Deus sobre ele. Quando Deus abençoa, há crescimento, há conversões, há libertação, porque quem edifica a igreja é Jesus. Então ela era uma igreja que contava com o favor de Deus na operação da graça, no crescimento numérico e bem como no testemunho fiel de Cristo. O versículo 26 diz que, tendo-o achado, o levou para Antioquia e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então, essa igreja contava com o favor de Deus no testemunho fiel de Cristo. Eles convertiam doutrina em vida. Ou seja, eles não eram apenas ouvintes, eles eram praticantes. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, ouvem a mensagem, ouvem o ensino, mas não coloca no dia a dia, não pratica, não obedece, não vive. Não há uma evidência clara de que estão vivendo de acordo com aquilo que estão aprendendo e recebendo através do ensino. Mas na igreja de Antioquia, não. Eles tinham um testemunho fiel de Cristo. Eles convertiam doutrina em vida. Eles imitaram a Cristo e viviam como Cristo. E foi exatamente nesta igreja que, pela primeira vez, os discípulos de Cristo, os servos do Senhor, foram chamados cristãos. Então, a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações e atitudes, elas levam as pessoas a pensar que somos iguais a Cristo? Quem olha para você consegue vislumbrar a imagem da pessoa de Jesus? Como disse Gandhi, no vosso Cristo eu creio. Eu só não creio no vosso cristianismo, porque existem pessoas que louvam a Jesus, mas não lhe obedecem. Nós temos que partir da teoria para a prática, viver e obedecer o Evangelho, como esta igreja que contava com o favor de Deus. Talvez as pessoas digam, mas é muito difícil, mas não é impossível. E nós não estamos sozinhos para praticar e obedecer a palavra. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e é Ele que nos convence de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. A igreja de Antioquia, ela é uma igreja modelo porque, em primeiro lugar, ela contava com o favor de Deus. Esta igreja, queridos, de Antioquia, além de contar com o favor de Deus, ela era uma igreja cuja fama se tornou notícia. A história dessa igreja se espalhou. O versículo 22 diz que a notícia do que Deus estava fazendo, do que Deus estava realizando em Antioquia, chegou até a cidade de Jerusalém, até a igreja que estava em Jerusalém. E você observa que quando Deus opera numa igreja,
a sua fama se divulga. Outras pessoas tomam conhecimento. Não é necessário um trabalho pesado de marketing, de comunicação, porque quando Deus se manifesta poderosamente na igreja, não tem como esconder, omitir o que Deus está realizando. Quando Deus opera de uma forma impactante, as próprias pessoas que ali estão e ali se encontram e presenciam o que Deus vem fazendo, o que Deus vem realizando, começa a divulgar, começa a falar, e outras pessoas vão vindo, vão se aproximando, e ao constatar a boa obra que Deus está fazendo, o Espírito Santo, por meio dessas pessoas, espalha a notícia, de tal maneira que a notícia chega em lugares inimagináveis. Nós temos hoje que confiar mais no poder de Deus do que no poder do marketing, do que em carros de som, do que em banners, do que em faixa. Não que você não possa divulgar um trabalho de uma igreja, mas você não pode credenciar o sucesso, o crescimento da igreja ao trabalho de marketing. Mas você precisa confiar e depender em Deus. E esta igreja confiou, e a sua fama se espalhou, a sua notícia se espalhou. E em terceiro lugar, essa igreja é uma igreja modelo, porque ela não somente contava com a ajuda de Deus, não somente se tornou famosa ou a sua notícia se espalhou. Ela era uma igreja que envolvia-se também na obra de assistência aos necessitados. Essa igreja tinha obra social, porque foi profetizado naqueles dias, conforme diz o versículo 27 de Atos 11, que haveria uma fome muito grande por todo o mundo. E essa igreja, logo de uma forma, podemos dizer, de uma forma espontânea e com uma alma generosa, arrecadaram donativos, levantaram oferta para socorrer os irmãos que estavam na Judéia. Era uma igreja que se envolvia com assistência social. Isso é uma lição para nós, porque às vezes a gente pensa que a igreja tem que olhar só as questões espirituais. Uma igreja modelo, ela precisa também se preocupar com as necessidades sociais dos seus irmãos e da sociedade aonde ela está inserida. E foi o que fez a igreja de Antioquia. Ela não ficou só na informação. Quando eles souberam da fome que estava acontecendo no mundo, eles foram à ação, eles se mobilizaram, ajudaram pessoas que nunca eles tinham visto. Eles socorreram pessoas que eles nunca tinham enxergado. E todos participaram daquela ajuda. Todos se moveram. Diz o texto que todos prestaram socorro, porém o fizeram de acordo com as suas posses, de uma forma proporcional ao que eles podiam. Então isso é um exemplo para a gente. Você não deve ajudar do jeito que você não pode, mas da sua maneira, do seu jeito, de acordo com as suas forças, com as suas condições, é preciso socorrer alguém e ajudar a aliviar a dor dos necessitados e dos famintos. E a igreja de Antioquia, ela fez isso com muita propriedade. Nos dias de hoje, nós podemos, de acordo com o nosso recurso, levantar cesta básica, ajudar com medicamento. A igreja pode promover trabalho social, bazar social, atendimento médico, de acordo com o recurso da igreja, formação de creches, lares de idosos, casas de recuperação, tantas outras coisas que nós sabemos que podemos. E se nós podemos, nós devemos. Então, a igreja de Antioquia, além de mobilizar-se para ajudar os outros, ela se caracterizava também como uma igreja que priorizava a palavra de Deus. Ela priorizava a palavra de Deus. Você observa que no versículo 26 diz que durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Um ano inteiro se dedicaram ao ensino,
a instrução. E no capítulo 13 de Atos, nós vamos observar que essa igreja, ela tinha mestres, ela tinha doutores e ela tinha apóstolos. Nessa igreja havia evangelistas. O versículo 20 diz que a mão do Senhor estava com eles e eles chegaram nessa cidade evangelizando, falando do amor do Senhor, comunicando a palavra de Deus. Havia também mestres. Os evangelistas pregam fora do templo. Os mestres ensinam aqueles que os evangelistas alcançaram com a mensagem do evangelho, instruindo-os no caminho da verdade. O mestre enxerga os mistérios escondidos por trás das letras. E essa igreja, além de ter evangelistas, havia mestres e havia também profetas que pregavam a palavra do Senhor. E nós precisamos entender que revelações, sentimentalismo, experiencialismo não edifica a igreja, não sustenta a igreja. Vou mudar o termo. Revelações, sentimentalismo, experiencialismo, ele não serve como base da igreja, não dá fortalecimento à igreja, porque não há igreja forte sem dar ênfase na palavra. A igreja ela não pode ser guiada por sonhos e visões. A igreja ela deve e precisa ser guiada pela palavra. A palavra é o centro, a palavra é que sustenta a igreja. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Infelizmente, muitas pessoas têm aberto mão da palavra de Deus. Muitas igrejas já não dão mais tempo para a palavra. Algumas acabaram com a escola dominical, outras não têm mais o culto de ensino, algumas outras a prioridade é só louvor, louvor, louvor. Já participei de alguns eventos, de alguns congressos, que prioriza-se, em muitas ocasiões, só louvores, cânticos e cânticos. Claro que o louvor edifica, o louvor traz refrigério, mas ele não dá sustentação para viver uma vida vitoriosa. O culto, ele precisa ser equilibrado. Tem que ter o louvor, mas o louvor não pode ocupar o lugar da palavra de Deus. Eu participei de um evento, uma ocasião em Minas Gerais. O culto começou às 18 horas. E o dirigente do culto falava, daqui a pouco vai chegar o melhor momento, que é o momento de pregar a palavra de Deus, em que a palavra de Deus vai ser exposta. E foi dando oportunidade, deu 7 horas, deu 8 horas, deu 9 horas, quando foi 10 horas da noite, ele me passou a palavra para pregar. Na realidade, eles não priorizaram a palavra e nem deram o seu devido valor naquele culto. A palavra de Deus precisa ser pregada com excelência, com tempo e com dedicação. Então a igreja que estava lá em Antioquia, eles priorizavam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus precisa ser o centro. Uma igreja que cresce na palavra é uma igreja saudável, é uma igreja com vida, é uma igreja com base. E nós precisamos seguir esse modelo desta igreja de Antioquia. Nela também se caracterizava como uma igreja modelo, porque era uma igreja onde havia comunhão, e essa comunhão era visível entre os irmãos, uns com os outros, quebrando os preconceitos raciais, bem como os preconceitos sociais. Lá tinha pessoas de todas as raças e de todas as classes sociais. A igreja que tem comunhão, ela quebra a parede da divisão. E a divisão é o maior inimigo
para o propósito estabelecido por Deus no meio do seu povo. Não é à toa que Samuel disse que o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Isso mata a igreja, isso destrói a igreja e impede o seu crescimento. Mas em Antioquia havia comunhão entre os irmãos. O texto de Atos diz que mesmo lá tendo mestres, doutores, profetas, evangelistas, não havia disputa entre eles. Eles serviam ao Senhor juntos. Eles oravam juntos, eles ofereciam o seu jejum juntos, quebrando qualquer preconceito. Não havia disputa, ninguém se considerava superior um ao outro. O ambiente de rivalidade atrapalha, impede a operação do Espírito Santo. Nós precisamos aprender nesse tempo a viver em comunhão, a termos unidade, a celebrar a vitória um do outro, o desenvolvimento, o crescimento um do outro, glorificar a Deus pelo talento que Deus tem dado um ao outro. Você vê que lá dava para servir Paulo e Barnabé juntos, ambos mestres. Caminhava no mesmo lugar com o profeta Ágabo, era profeta. Todos eles tinham seu espaço, todos eles tinham algo a oferecer. Então, uma igreja modelo é uma igreja que vive em comunhão uns com os outros. Você observa que eles também, além de ter comunhão uns com os outros, eles possuíam comunhão com Deus. E eles alimentavam essa comunhão com Deus através de uma adoração viva, servindo, cultuando, louvando, estando juntos na adoração. Alimentavam através da adoração, alimentavam essa comunhão através da oração e jejum. E onde há oração e jejum, há manifestação da voz de Deus. Você observa que quando o Senhor quis separar Paulo e Barnabé para a obra missionária, isso aconteceu debaixo da atmosfera de oração e jejum dessa igreja. O Espírito Santo falou de uma forma audível com aquele povo, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja que tem comunhão com Deus, ela adora, ela ora, ela jejua, e eles também ouvem e obedecem ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dirige a igreja. É Ele que convence, é Ele que regenera, é Ele que batiza, que sela, que guia, que ensina, que habita, que dá dons, que dá poder, que consola. Nós precisamos caminhar na obediência do Espírito Santo, sendo sensível à sua voz. Muitas vezes nós tomamos decisões pessoais sem consultarmos o Espírito Santo. A igreja apostólica, ela fazia diferente. Quando tomava uma decisão, dizia: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, quanto mais uma igreja tem comunhão com Deus, mais alinhada à vontade do Espírito, eles caminharão. Então, a igreja de Antioquia, ela é modelo porque ela tinha comunhão com Deus. E por último, eu pontuo aqui que ela era uma igreja que tinha visão missionária. A igreja que se envolve com missionários, ela permite que o Espírito Santo separe. Então ela se envolvia com os missionários e o Espírito Santo ia separando. Eles jejuaram, eles oraram e eles ouviram a voz do Espírito. E obedecem ao Espírito Santo, impondo as mãos sobre os missionários, os abençoando e os enviando ao campo. Nessa ocasião foi Paulo e Barnabé. E a igreja de Antioquia, então, foi a primeira igreja missionária no Novo Testamento. A igreja de Jerusalém não enviou. Os cristãos saíram de lá por perseguição. Mas na igreja de Antioquia foi uma ação do Espírito Santo na vida da igreja e a resposta da igreja em obediência à vontade do Espírito, enviando esses dois valores, guerreiros de Deus, valentes, plantadores de igreja, ao campo missionário, que foi os nossos irmãos
Paulo e Barnabé. Então essa igreja se associa ao Espírito Santo nesse processo de envio. A igreja despede os missionários, mas o Espírito Santo é aquele que os envia, é aquele que os orienta. E é o Espírito Santo quem abre. É exatamente o Espírito Santo quem abre e aquele que fecha a porta. Não existe missão, queridos, sem a atuação do Espírito Santo. A igreja de Antioquia teve a visão missionária, mas debaixo de uma submissão a Deus, debaixo de oração, debaixo de jejum, de clamor e de súplica. Uma igreja só tem vida quando ela sai do ambiente da sua zona de conforto, quando não contextualiza o evangelho à estrutura templária, ou seja, uma igreja de templo, mas ela enxerga o mundo como um campo a ser alcançado para o reino de Deus, para anunciar boas novas. A melhor dieta para a igreja é a dieta missionária. Uma igreja que quer ter vida precisa fazer missões. A dieta de shows, de eventos, de movimento gospel, não é o que traz vida para a igreja. O que traz vida para a igreja é se submeter à ordem imperativa de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E você observa que esta igreja, eles se envolveram com os missionários que foram enviados. Os acompanharam, impuseram as mãos, lhe deram condições para fazer missão debaixo da submissão de Deus. Que nesse tempo nós possamos ser como a igreja de Antioquia, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que vive em comunhão, em harmonia, que ama a Deus, que ama o próximo, uma igreja solidária às necessidades dos outros. Porém, uma igreja que contará com o favor de Deus, mas não se acomodará. Terá como visão o alcance do mundo inteiro com a pregação e a proclamação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos vocês, alunos. Até a próxima aula.